nome é Gabriela, eu tô aqui com a professora Sueli, que ela vai ser entrevistada. A primeira pergunta é sobre falar certo ou errado. Existe falar certo ou errado? Bom, eu acho o seguinte, nós enquanto professores, nós educamos pelo exemplo. Então, na hora que a gente vai lidar com os estudantes, trabalhar diariamente, a gente tem que se policiar para ter uma pronúncia correta, que seja inteligível, que possa ser o máximo, compreensível por parte dos estudantes, E como nós somos um exemplo, eu acho que a gente tem que cuidar da nossa pronúncia. Mas quando a gente vai conversar com o estudante, quando a gente vai trabalhar essa questão das diferenças nas maneiras de falar, a gente tem que ter bastante cuidado para não tratar esse assunto com preconceito. Porque a gente sabe que o Brasil é um país gigante, enorme, e as variedades linguísticas, elas fazem parte desse país grande e diverso. Então, as crianças precisam entender que essas variedades linguísticas, elas existem, elas precisam ser consideradas e respeitadas. Então, ao longo do trabalho com língua portuguesa, a gente precisa, logicamente, comparar essas variações linguísticas com a norma padrão, com o que a gente chama de norma padrão, de acordo com as regras da língua portuguesa, mas de uma maneira bem tranquila e mostrando que isso não atrapalha e que não é errado, mas sim que é uma maneira diferente de falar. A gramática deve ser algo decorado? Bom, a gramática, ela não pode ser ensinada, aliás, não é que ela não pode, mas a maneira atual da gente trabalhar a gramática não é aquela maneira mais tradicional, que a gramática era trabalhada descolada de um contexto, de forma isolada. Hoje em dia, o foco da língua portuguesa, e da área de linguagens, é o texto. Então, as crianças, elas vão compreender, elas vão ter acesso, aos conteúdos que dizem respeito à gramática por meio do contato com o texto, por meio da leitura e de atividades. Porque fora do texto, fora de um contexto, a gramática não faz sentido, Ela é só decorar. Agora, quando a criança aprende isso por meio de gêneros textuais e tendo contato com o texto, ela aprende de uma maneira contextualizada e aquela aprendizagem é mais significativa. Na sua opinião, qual seria um exemplo de atividades que facilitariam o aprendizado da língua portuguesa? Bom, as atividades de língua portuguesa, elas não podem se basear apenas em treino. Aquelas atividades de repetição, de treino, principalmente de ortografia, elas não são mais usadas, A gente trabalha muito com os estudantes, com atividades associadas sempre à leitura e à interpretação de texto, para perceber os aspectos da gramática e também da ortografia. A gente trabalha muito com jogos, com quiz, com game, com stop, que eles gostam demais. Então, existem outras estratégias mais lúdicas que ajudam no aprendizado da língua escrita na escola, e não só o velho treino tradicional. É necessário que o ensino da língua portuguesa se limite em exercícios de fixação após a leitura de textos? É o que a gente já conversou, A gente não trabalha mais só com exercícios de fixação e de repetição. A criança, ela tem que ter acesso aos aspectos da gramática e da ortografia através do contato que ela tem, lendo, interpretando, falando sobre o texto, fazendo inferência e escrevendo também, Porque o trabalho com língua portuguesa, a gente não faz só em cima da escrita, da repetição, da cópia. É um conjunto, a gente trabalha habilidades de oralidade, de leitura, de escrita, de interpretação, de produção textual.